Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, por gentileza. Se você puder se colocar em pé, louvamos ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui, não é? Deus é bom, o Senhor é bom o tempo todo. Já temos ouvido aqui, Deus abençoe pastor Edson, uma porção desta palavra, os louvores. Deus abençoe a todos que conseguiram chegar, não é? Graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Alex. Livro de Salmos, número 1. Primeiro Salmo. Diz assim o texto da palavra de Deus. Vou esperar todos abrirem as Bíblias. Coisa boa, na hora da palavra a gente ouvir aquele barulhinho de folha, né? Passando assim é gostoso, né? Glória a Deus. Agora acho que todos acharam. Salmos 1, diz assim a palavra do Senhor, conhecido: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho do ímpio ou dos ímpios perecerá. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, a qual foi lida. Eu sei que a tua palavra é alimento para as nossas almas. Ó Senhor, fala conosco nesta noite. Queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos pedir que pelo teu Espírito todo bloqueio caia por terra. Queremos pedir que pela ação do teu Espírito a nossa mente, o nosso coração seja tocado por ti, Pai. É o Senhor quem tem poder de tocar aonde o homem não pode. É o Senhor que tem poder de enxergar o que o homem não vê. É o Senhor, Pai, com a tua palavra, que tem poder de alcançar a profundeza do coração do homem. Portanto, que nesta noite, os nossos corações, que estão sedentos por ti, que têm prazer na tua palavra, venham ser ministrados pela ação do teu Espírito, através desta palavra, que não é minha, é tua, e que o Senhor, Pai, tenha liberdade para nos conduzir, nos guiar e nos dirigir, para que o teu nome seja glorificado. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar também a todos os irmãos que estão acompanhando conosco este culto, agora sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube, também aos que irão assistir posteriormente. Que você que está aí do outro lado dessa transmissão seja também abençoado pelo Senhor através desta palavra, que não é do homem, mas é do Senhor Jesus. Salmos, na maior parte deles escrito por Davi, alguns de autoria desconhecida, outros compositores também participaram desse compêndio bíblico.
Os livros poéticos fazem parte dos livros poéticos, 150 salmos, canções, orações, hinos de adoração a Deus. E nós vemos no Salmo 1 como que uma porta de entrada. Uma porta de entrada para todos os demais salmos. Como que numa casa existe uma porta de entrada e você entra naquele primeiro ambiente e toma conhecimento do seu interior. Nós podemos aplicar esse entendimento no primeiro salmo escrito, de autoria desconhecida. Alguns apontam a sua autoria para Davi, mas é de autoria desconhecida, porém sabemos que a inspiração dele vem daquele que nós sabemos quem é. A inspiração é do próprio Deus, e ele vem para nos colocar luz no caminho em que trilhamos. O Salmo 1, ele mostra que na nossa caminhada, na nossa vida, nós encontraremos pessoas más, nós encontraremos pessoas perversas, nós encontraremos todo tipo de gente, mas ele inicia dizendo que é feliz, a felicidade do homem que anda no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor é a certeza de que a verdadeira alegria estará dentro do nosso coração. Bem-aventurado é o homem. Observe que enquanto ele coloca no plural os ímpios, os pecadores e os escarnecedores, ele coloca no singular, ele ressalta a alegria que o homem tem em servir a Deus, em andar no caminho do Senhor. Bem-aventurado quer dizer, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Estudando, meditando deste salmo, que está dividido em 6 versos, se eu posso colocar assim, nós vamos ver que ele se divide em 2 partes. Ele coloca a primeira parte do homem justo, mas ele também coloca como segunda parte o destino. Ele mostra o que acontece com o homem ímpio. E a gente pode observar que dentro do primeiro versículo, em que ele coloca bem-aventurado é o varão, é o homem. E quando fala o varão, fala o homem, ele está falando do ser humano. Não está falando apenas do gênero masculino, mas ele está falando daquele que quer servir a Deus. E ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós podemos ver que ele divide o primeiro versículo em 3 estágios. Ele começa mostrando que o homem não deve andar, o homem não deve caminhar, o homem não deve trilhar a sua jornada conforme o conselho daquele que é ímpio. Se nós observarmos, irmos a fundo
entendimento, na etimologia, na interpretação, no que quer dizer a palavra conselho, nós vamos entender que, segundo o dicionário, a palavra conselho quer dizer opinião, quer dizer ensinamento, quer dizer recomendação, quer dizer planejamento, quer dizer propósito. No original da palavra conselho, o salmista ele está dizendo que os homens maus e perversos com quem nós encontraremos no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no meio da família, esses homens maus, eles planejam. Esses homens a qual o salmista está colocando como ímpios, como pecadores, como escarnecedores, são homens que, segundo o seu coração, inclinado para o pecado, planejam o mal. Eles têm um propósito de se inclinar para aquilo que é ruim. E a primeira advertência que nós encontramos neste texto é: não podemos andar segundo o conselho, o ensinamento. Nós não podemos andar segundo a recomendação daquele que é ímpio. Ímpio é aquele que não teme a Deus. Ímpio é aquele que não tem compromisso com Deus. Ímpio é aquele que pratica, comete e vive na iniquidade, no pecado, na transgressão. A sua vida não é compromissada com a palavra. A sua conduta não é compromissada com Deus. E muitas vezes na caminhada nós sofremos influências externas. Na caminhada nós sofremos com aconselhamentos. No dia a dia nós recebemos opiniões, instruções. Porque quem de nós não passa em algum momento de dúvida, de fraqueza? Em algum momento a nossa fé, ela oscila. E nós devemos, em todo tempo, estar mesmo na fraqueza, estar guardando a palavra de Deus, para não sermos confundidos pelos conselhos malignos que recebemos. Pessoas às vezes que se mostram amigos, pessoas às vezes que se mostram homem, mulher de Deus, mas acabam tendo influências negativas na nossa vida. Quantas vezes queremos viver uma vida dedicada a Deus, uma vida entregue, consagrada totalmente ao Senhor, mas somos impedidos porque damos crédito a certas palavras, damos ouvidos a opiniões alheias. Quantas vezes estamos tão bem espiritualmente, mas de repente vem uma palavra que nos desmancha, nos desmonta, nos abate, nos faz estar prostrados. Quantas vezes sofremos com ataques no mundo espiritual, a qual abatem a nossa fé, abatem o nosso ânimo, somos desencorajados. Quantas vezes a nossa conduta, nós estamos vendo pessoas à nossa volta com comportamentos malignos, com atitudes malignas. Quantas vezes em nossa volta nós estamos caminhando ao lado,
Caminhar ao lado não é o mesmo que caminhar junto. Às vezes estamos contemplando pessoas caminhando ao nosso lado, exercendo influências ou procurando interferir com pensamentos, com opiniões. Quantos de nós já deixamos de dar crédito ao que está escrito na palavra? Quantos de nós recebemos a palavra, sentimos a presença de Deus, nos entregamos neste altar, mas ao sair da porta para fora, fomos bombardeados em nossa mente com uma opinião contrária, conselhos que nos são oferecidos pelo maligno, conselhos que querem mudar o nosso caráter. O caráter do crente não pode ser conformado com o mundo. O mundo está cheio de opiniões, o mundo está cheio de aconselhamentos. O mundo quer interferir na igreja, mas a igreja tem que ser santa. O mundo quer interferir na nossa conduta, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, mas o nosso compromisso não é com o mundo. A nossa alegria não vem em satisfazer o mundo, a nossa alegria ela vem em atender e fazer a vontade de Deus. O nosso contentamento genuíno, ele acontece quando nós nos entregamos a viver na presença de Deus. Aleluia. Então o salmista diz que não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. O mundo quer aconselhar a igreja, mas a igreja já tem a palavra que orienta. O mundo quer direcionar a igreja, mas a igreja já tem a palavra que é bússola. O mundo quer direcionar a sua vida, sim, com palavras, com músicas mundanas, com costumes mundanos, com influências persuasivas, opiniões e ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Quando nós lemos na carta a Pérgamo, Apocalipse 2:14, o Senhor vai dizer que Ele tinha contra alguns ali que ensinavam a doutrina de Balaão. E o que é doutrina? A doutrina é ensinamento. Doutrina é o mesmo que transmitir conhecimento. E lá naquela igreja, se você abrir Apocalipse 2:14, abra comigo por gentileza. Tenho algumas coisas contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar pedras de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas a ídolos e fornicassem. Os ensinamentos que Balaão proferiu, observe, Balaão não conseguiu amaldiçoar, não conseguiu. Balaão não conseguiu mudar aquilo que Deus já tinha feito, aquilo que Deus já tinha determinado. Balaão, aquele profeta que foi pago para vir lá e amaldiçoar Israel. Balaão não pôde revogar a bênção de Deus, mas a palavra diz que Balaão, sem poder amaldiçoar, ele começou a colocar tropeços na caminhada. E quantos estão encontrando tropeços nessa caminhada? Se deixando levar por coisas que estão vendo outros cometerem. Ei, o teu exemplo não é o mundo, a tua forma não é o mundo, o teu padrão não é o mundo, o teu padrão é a palavra. Aleluia.
O Senhor nessa noite quer te mostrar que na tua caminhada irão ter tropeços, irão haver pedras, mas o Senhor, Ele te faz triunfar, o Senhor te faz prosseguir, o Senhor te mostra pela sua palavra que você não deve andar segundo o conselho que o mundo dá. Quantos conselhos nós encontramos? Festas ímpias, festas pagãs, festas da carne, em que a preocupação é se entregar apenas ao bel prazer. Não tem problema, não tem importância, não faz mal. É na escolinha, é para as crianças. E aí está lá ensinando as crianças a pular carnaval. Aí está lá ensinando as crianças a dançar quadrilha. O nome é quadrilha, tem serpente, é mentira. Como é que crente pode achar bom? É idólatra, porque a origem é idólatra. Conselhos que o mundo quer que nós tomemos para nós, são coisas que às vezes não são ditas, são passadas desapercebidas e com o tempo se perde. Mas entristece é um Espírito de Deus. Encontros sociais que deveriam servir para se confraternizar, para se alegrar, mas se torna um banquete da carne, porque ali se fala de todo mundo, porque ali se oferece aquilo que não deveria ser oferecido. Festas de crente, em que se alguém chegar de fora, nunca diz que é de crente. Casamentos que são de crente, mas depois que sai desse altar, tem bebida alcoólica. Depois que sai desse altar, tem balada, e não é gospel não, é balada. Tem dancinha, e acha que está tudo bem. Conselhos que o mundo está entregando à igreja. Agora o Senhor está dizendo, o nosso prazer não deve estar nos conselhos que o mundo oferece, porque é tudo um estágio. Me faz lembrar quando Ezequiel teve a visão da glória de Deus se retirando do templo. Foi de forma paulatina, pastores. Ele viu a glória do Senhor sobre a arca, lá no Santo do Santo. O Senhor usando os seus profetas falando, o povo não dava crédito. A glória do Senhor, ela foi se retirando aos poucos. A glória do Senhor saiu do Santo do Santo, ela pousou lá na entrada da porta, lá no umbral da porta. Quem estava lá dentro continuava oferecendo culto, oferecendo sacrifício, continuava cantando, louvando, mas a glória de Deus não estava mais lá. Eles continuavam andando pelo conselho dos ímpios, pela doutrina errada, enganosa, prejudicial. Prejudicial o quê? A uma vida de santidade. Aleluia. A glória de Deus foi se retirando, foi lá para as montanhas e se foi de Israel. Se nós não dermos atenção à palavra do Senhor, nós podemos começar a andar segundo o conselho, começando a andar segundo o pensamento, segundo o conselho, segundo a opinião, segundo a recomendação do mundo, achando que está tudo bem. Cuidado, pode não estar tudo bem. E tem gente que já está fazendo tudo errado e diz, mas no meu coração está em paz. Não esquece que o coração do homem é enganoso. Não esquece que é só a palavra de Deus que pode penetrar até as juntas e medulas. Ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. E quando você se dedica a ler a palavra, ela começa a ler o nosso interior. Quando nós nos dedicamos a examinar a palavra, ela começa a nos investigar. A palavra tem este poder. Quando nós nos nutrimos dessa palavra, nós somos alimentados por ela. Quando nós decidimos andar pela palavra, nós somos santificados pela palavra.
É a sua palavra que tem poder de nos purificar, de nos lapidar, de parar as arestas, de nos ensinar o caminho certo. Nós não precisamos de nada que o mundo oferece. O Senhor Deus, Ele é suficiente na vida do crente. Você não precisa se entregar a nada que o mundo te oferece, porque tudo isso é passageiro. Mas só o Senhor, Ele tem aquilo que é eterno. Só o Senhor, Ele tem palavras de vida eterna para a sua vida. Cuidado com a influência do mundo. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. Começamos a andar segundo o conselho dos ímpios. Começamos a escutar aquilo que não deveria escutar. Começamos a falar aquilo que não deveria falar. Começamos a nos comportar da maneira que não deveria se comportar. Começamos a mudar o nosso jeito. Crente tem que ser para fazer a diferença. Se não for para fazer a diferença, que diferença faz? Jesus falou que nós somos o sal da terra. E o sal é diferente. O sal aparece. Se você comer uma comida sem sal, não dá. Mas também não pode ser salgado demais. Tem que ser o tempero. Você é o tempero do mundo. Você é aquele que é a luz para quem está em trevas. A tua vida, ela é exemplo. Crente, a tua vida, ela deve ser exemplo para quem está à sua volta. Lá no meio em que você vive, você não pode ser mais um. Você tem que ser a luz. Você tem que ser o sal. Você tem que ser a diferença. Você não pode se influenciar, mas você deve influenciar. Você não pode ser influenciado pelo mal. Você não pode se deixar vencer pelo mal, mas você deve vencer o mal com a palavra. Você deve vencer o mal pelo bem, assim diz a Bíblia. Então aqui nesse salmo está dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que não anda. Diga comigo: eu não devo andar. Eu não devo me deter. Eu não devo me deter no caminho dos pecadores. Porque quem começa a andar, logo, logo, começa a ter proximidade. Quem começa a andar, nossos pais, os antigos diziam: dize-me com quem tu anda, e eu te direi quem tu és. Porque se a gente começa a andar com pessoas erradas, se a gente começa a andar, como dizia minha mãe, em curriolas. Quem já ouviu essa palavra aqui? É coisa lá do interior. Curriola é aqueles grupinhos que ficam nas esquinas, nas pracinhas. Se você fizer uma investigação, todas as pessoas que são usuários de droga, ela começou no meio de amigos. Alguém já conhecia, experimenta. Ela começou a fazer coisa errada, vendo outros, induzido por outros. Ela começou a andar, não se atentou, ela começou a se deter neste caminho. E nós conhecemos pela palavra que só há dois caminhos: o caminho estreito. O caminho ainda é estreito. Talvez alguém vai dizer, mas uma palavra dessa, porque o caminho continua estreito. O caminho não é largo, que eu posso fazer o que eu quiser, que eu posso levar o que eu quiser. Não, o caminho é estreito, e para este caminho tem que haver renúncia, como o pastor Edson colocou aqui antes de mim. Renúncia daquilo que eu quero, renúncia daquilo que a minha carne quer. Paulo diz que o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas quando a Bíblia diz isso, ela não te dá respaldo para você fazer. Tem gente que diz, eu tento, mas a Bíblia diz, né? O mal que eu não quero, isso eu faço. Coitadinho. A graça não te dá liberdade para pecar,
Tem gente achando que eu estou debaixo da graça, então eu posso fazer o que eu quiser, a graça é suficiente. Não, a graça te torna livre do pecado. A graça te liberta da escravidão do pecado. A graça de Deus, ela nos constrange de tamanho tão grande, que a gente começa então a entender que o meu viver pertence a Ele, que as minhas ações devem ser conforme Ele me orientar. A graça de Deus, ela me constrange de maneira tão grande que, tipo assim, eu não merecia sequer estar aqui nessa cadeira. Quem era eu? Estava numa sarjeta. Quem era eu? Poderia estar morto. Quem era eu? Estava no mundo do crime. Quem era eu? Era um homem mau, perverso, maligno, mentiroso. Deus me deu uma família. Deus me deu um irmão que senta ao meu lado. Deus me deu uma igreja para congregar. Quem era eu? Deus escreveu o meu nome no livro da vida. Quem era eu? Vivia triste, desanimado, com um fardo tão pesado. Mas o Senhor tirou o meu fardo. Mas o Senhor tirou o meu pecado. O Senhor apagou as minhas transgressões. O Senhor me deu uma alegria que na bebida eu não encontrei. O Senhor me deu uma alegria que na prostituição não tinha. O Senhor me deu uma alegria que os amigos não poderiam me dar. O Senhor te dá alegria plena. É graça. Aleluia. Nós não podemos andar. Diga comigo, eu não posso andar. Também o salmista diz: ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda, na mesa dos escarnecedores. Preste atenção que são estágios que vão te levando cada vez para mais longe do Senhor. Preste atenção que são comportamentos, preste atenção que são atitudes do seu dia a dia que vão te distanciando do Senhor. O homem ímpio, ele não tem prazer em buscar a Deus. O homem ímpio, ele não tem prazer em fazer a vontade de Deus. Ele não tem prazer em fazer o bem. Deixa eu dizer para você, cuidado com as tuas companhias. Cuidado com as pessoas que você está caminhando. Cuidado com as pessoas do seu círculo de amizade. Deus está falando nessa noite. Cuidado com as pessoas que você está participando naquele grupo da internet. Cuidado com as pessoas que estão te influenciando. E eu digo isso até mesmo dentro da igreja, porque às vezes queremos levar uma vida séria diante do Senhor, mas somos influenciados por pessoas que não têm compromisso. Estão na igreja, mas não tem compromisso com a obra. É só você querer fazer, te chamo de puxa-saco. É só você querer trabalhar, acham que você está querendo se aparecer. É só você se posicionar, te aponta como santarrão. É só você receber uma palavra da parte de Deus, vem com uma fofoca, vem com uma palavra maldizente para o teu ouvido. Ei, cuidado com aquele que está ao teu lado. O Senhor está alertando pessoas nessa noite, porque Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja o bem-aventurado. Ele quer que você seja esta pessoa que antes de caminhar, antes de se deter, antes de se assentar, antes de tudo, você não precisa. Por quê? Porque o seu contentamento está na lei do Senhor. Aleluia. O seu deleite está na palavra do Senhor. Antes de tudo, quando o inimigo tenta o mal contra você, você já está blindado pela palavra. Aleluia. Levante as suas mãos, por favor. Isso aqui é espiritual. Quando o inimigo tentar te atingir,
A palavra de Deus, que é espada, que é escudo, que é broquel. A palavra de Deus, ela te blinda, ela te blinda, ela te blinda. Ela blinda a sua mente, os seus ouvidos, ela blinda os seus olhos. Por quê? Porque você na palavra recebe o teu contentamento. Aleluia. Antes de tudo, antes de ser influenciado pelo mal, você é nutrido por essa palavra. Antes de ser alcançado pelo mal, de tentar ser seduzido pelo mal, o Espírito de Deus já abre o teu entendimento, o Espírito de Deus já te dá discernimento, o Espírito de Deus já abre a tua visão para o que é mal. Por quê? Porque o prazer, o deleite, a alegria está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Meditar não é ler, meditar não é simplesmente passar o olho. Nós estamos na corrida da leitura bíblica em um ano, projeto Gamaliel e Radassa, né? Pastor Osmar tem coordenado aí o trabalho dos homens, a irmã Karina a irmã Roseli tem coordenado o trabalho das mulheres. E às vezes a gente, para cumprir com aquela agenda ali, né, pastor Osmar, a gente passa correndo assim, ó. É verdade, que a gente quer. Eu tenho toque, pastor Osmar. Eu tenho que correr para me implicar assim, ó. Leitura concluída. Como é gostoso quando você lê e aperta assim, leitura concluída naquela tabelinha. Tem alguém mais que desfruta desse sentimento comigo? Levante a mão. Que lê e já aperta ali, ó. Consegui ler, venci minha etapa. Mas quando o salmista fala de meditar, não está falando somente disso. Ele está falando de você colocar o seu coração naquilo que você está lendo, de você pegar essas palavras e não ficar só no campo da visão, é trazer para dentro do teu coração. O meditar é aquilo que você põe no teu coração e ele cria um vínculo com Deus. Ele cria um relacionamento com Deus. O meditar é você caminhar durante o seu dia, refletindo naquilo que você leu. O meditar é você sair daquela porta para fora, e a palavra que você ouviu aqui, ela está lá, ó, gritando na sua mente. Tua mãe não precisa dizer nada, pastor não precisa ficar te vigiando, teu líder não precisa ficar em cima de você, a tua avó não precisa ficar dando bronca em você. Por quê? Porque você está comendo a palavra. É um termo até meio chulo, mas os antigos usavam muito isso aí. É como o boi, que o boi ele pega a grama e ele arranca a grama e ele fica mastigando, ruminando, remoendo, né, pastor Natalino? A palavra é assim, irmãos. A palavra que faz efeito é aquela que você não esquece. Mas quantas vezes nós ouvimos uma palavra aqui, mas quando chega lá a gente nem lembra o que foi pregado. Eu já disse aqui, repito, a gente acha que culto bom é aquele culto que a gente sapateia, rodopia, pula. É bom, a gente é pentecostal, é gostoso. Mas culto bom é aquele que a gente é confrontado. Culto bom é aquele que a gente fica com ela gravada. Meu Deus, como Deus falou comigo naquele culto. Meu Deus, como eu preciso mudar a minha conduta. Meu Deus, como eu preciso rever os meus círculos ou os meus amigos. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Desse jeito eu não vou morar no céu. Esta é a palavra de Deus. Meditar é comer a palavra. Não é um fast food que chega a estar pronto, não. É você sentar. Não é ler um capítulo inteiro, mas talvez ler 1, 2 versículos,
e aplicar seu coração nele. E dizer: eu quero isso para a minha vida. Não é apenas decorar as letras, mas é pregar a palavra, é pegar a palavra e guardar a palavra. Não é apenas conhecer os escritos, mas é ter intimidade e comunhão com aquele que o escrito está falando. Aleluia. Não é somente conhecer de ouvir falar, não é somente da experiência do pregador, da experiência do cantor, da experiência de quem está com o microfone, não. O Senhor quer que você tenha suas experiências pessoais com Ele. O Senhor quer que você viva as suas próprias experiências com Ele. O Senhor quer que você desfrute de intimidade com Ele. O Senhor quer que você desfrute de comunhão com Ele. O Senhor quer que você tenha um relacionamento com Ele. Aleluia. E um relacionamento não se desenvolve conversando uma vez na semana, 1 hora por dia. Relacionamento é todo dia. Aí eu me aproximando. A palavra diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. A palavra diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, diz assim: que o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia. Ele diz assim: Ele conhece os que confiam nele. Ei, o Senhor conhece o teu coração. Aperte a mão dessa pessoa pela primeira vez neste culto. Diga para ela: o Senhor conhece a tua sinceridade. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece aonde está o teu contentamento. O Senhor conhece onde está o teu deleite. Aleluia, aleluia. E aí a Bíblia diz que Ele, quem? O justo. Observe, está no singular. Ele será como árvore plantada. Em comparação com todos os ímpios, perversos, maus pastores, o justo sobressai. E nós temos às vezes a especialidade, às vezes nós temos a particularidade de olhar o ímpio se dando bem, o ímpio prosperando. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o justo, ele é plantado. Ele pode não ter nascido ali, ele é plantado. Uma árvore, quando ela é plantada, quando alguém vai plantar uma árvore, quem já plantou uma árvore aqui? Você não planta em qualquer lugar. Quando você planta uma árvore, quando você planta uma roseira, quando você planta uma planta, até engraçado, né? Plantar uma planta. Você não pega um lugar seco, um lugar abandonado e escolhe. Você escolhe um lugar bom do terreno. Você diz: aqui, ó, aqui é bem adubado, aqui o solo é fértil, aqui tem água, ó, aqui eu posso cuidar, aqui tem gente que vai tomar conta, tem gente que vai podar, tem gente que vai preservar. A Bíblia diz assim que o justo, ele é como uma árvore plantada. Sabe o que eu quero dizer? Que você não está no lugar que você está por conta, ou por acaso, ou por obra do destino. Você está no lugar que você está porque você foi plantado por Deus. O lugar que você está plantado é um lugar fértil. O lugar em que você foi plantado por Deus é um lugar que tem cuidado do jardineiro. É um lugar que tem cuidado de Deus para a tua vida. Se Ele te plantou onde você está, é porque Ele tem um cuidado especial sobre a tua vida. E aqui diz: Ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros. Quando você vai para Minas Gerais, ou para qualquer outro lugar de terras secas, você vê aquelas campinas
tudo ressequida, o pasto cinza, queimado. Se na época do frio, na época da seca, o pasto é todo devastado. Mas aí você passa em algum lugar que o rio está passando pertinho da pista, e você vê as margens todas verdejantes. Já viram assim? Quem já viu assim? É assim. Aí você vê as flores, as árvores brotando, aquelas copas das árvores bem verdinha. Por quê? Porque é plantado perto das águas. Olha, o Senhor está falando que é plantado junto a ribeiros, dá o seu fruto na estação própria. No tempo certo, o fruto aparece. Tem árvore que é frutífera e tem ano que ela não dá fruto algum. Mas aqui está dizendo do justo, que o fruto acontece na estação própria. Por quê? Porque a sua raiz, ela está em terra boa. Porque a sua raiz, ela está junto às águas. Por quê? Porque ela está firmada naquele solo. Por quê? Porque ela é cuidada, plantada junto às águas, dá o fruto na estação própria, cujas folhas nunca caem. Eu não conheço uma árvore que é frondosa o ano todo, mas aqui está dizendo que o ano todo tem fruto, o ano todo tem folha, o ano todo tem vigor, o ano todo tem aparência, o ano todo. Por quê? Porque tem alguém que está cuidando. A Bíblia diz: tudo aquilo que este homem fizer vai prosperar. Eu me faço até lembrar do que Jó escreveu, que há esperança para a árvore, que mesmo ela tendo sido cortado, mas o seu tronco, se estiver na terra fértil, perto das águas, ao cheiro das águas. Eu já vi perfume ter cheiro, eu já vi flor ter cheiro, eu nunca vi água ter cheiro. Mas se estiver ao cheiro das águas, vai ter vida novamente, vai ter folhagem novamente, vai ter fruto novamente, vai ter resultado novamente, e tudo o que fizer prosperará. Diga comigo: o Senhor é aquele que me dá crescimento. O Senhor é aquele que nos prospera. E aqui não está falando de riqueza, de bens materiais, porque prosperidade não é isso. Prosperidade é você ter contentamento com aquilo que Deus te deu. Você não precisa ter tudo, mas tudo que você tem é suficiente. E tem muita gente que é rica, mas não é próspera. Mas tem gente que ganha um salário mínimo. Tem gente que é pensionista do INSS, mas ele é próspero. Na sua casa não tem falta de nada. Ele é fiel a Deus, ele ajuda na missão, ele ajuda em todos os propósitos. E você pergunta: como é que pode ainda ter um dinheiro na poupança? É prosperidade. Por quê? Porque ele não está buscando as coisas deste mundo. Por quê? Porque ele tem o seu prazer, o seu contentamento na lei, na palavra do Senhor. E tudo quanto ele põe a mão é abençoado. Quero declarar sobre a tua vida a bênção do Senhor, sobre a tua casa. Aleluia. E aqui eu concluo, porque o salmista fala a segunda parte do salmo. Porque não é assim com os ímpios. Diferente do homem, que é como uma árvore que dá fruto na estação certa, que é frondosa o tempo todo. Aqui está dizendo que os ímpios são como a palha, que passa o vento e espalha. Não tem história, não tem raiz, não tem firmeza, não tem quem cuida. Mas você tem alguém que cuida de você. Você tem alguém que zela por você. E esta palavra nessa noite é um cuidado de Deus para a sua vida. O ímpio está dizendo aqui, o 5, o ímpio não
prevalecerá no juízo. O ímpio não ressurgirá de pé no juízo, porque uma hora vai vir o juízo de Deus. Uma hora vai vir a colheita das más obras, da perversidade, do pecado. Mas a palavra diz: os pecadores, eles não prevalecerão na congregação dos justos. Leia. No começo está dizendo de um varão. No começo está dizendo de um justo. Mas no final está falando que você não está sozinho. Lá onde você trabalha, lá onde você convive, parece que é só você. Às vezes até dá a impressão que o errado está certo, mas você que quer fazer o certo está errado. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda tenho os meus remanescentes. Porque aqui está dizendo que o pecador, o ímpio, o perverso, o homem mau, não vai prevalecer na congregação dos justos. Se você ama a palavra, pode ter certeza, tem alguém que pensa como você. Olha para essa pessoa que está do teu lado, aperte a mão dela e diga assim: o mal não vai prevalecer no nosso meio. Deus está levantando os seus justos neste lugar. Deus está levantando a sua igreja como um referencial de justiça. O mal não vai prevalecer na congregação do justo. Talvez você um dia vai perguntar, como Abacuque perguntou: até quando, Senhor? Até quando contemplarás o mal? Até quando permitirás que o homem maligno esteja conosco? Mas o Senhor está dizendo: como a palha será levada pelo vento. O Senhor não vai permitir que o pecado continue no meio da igreja. O Senhor não vai permitir que a maldade continue no meio da igreja. O Senhor não vai permitir que o homem mau prevaleça na igreja. Mas Ele vai preservar os seus fiéis. Os seus fiéis. Coloca-se em pé em nome de Jesus. E no versículo 6 está dizendo: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor conhece o teu caminho. O conhecer o caminho é o mesmo que apreciar o caminho. Apreciar é saber. Fique tranquilo. Alguém pode estar te julgando. Alguém pode estar te criticando. Alguém pode estar te apontando. Mas o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece o teu caminho. E o Senhor te dá um conselho nessa noite com base na palavra: desvia-se do mal. Foge do conselho do ímpio. Foge das coisas que o mundo está oferecendo. Muda o teu comportamento, porque o Senhor está dizendo: no final é só os lavados e remidos que irão prevalecer, porque o ímpio vai perecer. Os caminhos dos justos estão diante do Senhor, mas a senda dos ímpios perecerá, porque o Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor te chama nessa noite para deixar de lado, para abrir mão. O Senhor te chama nessa noite para deixar de andar com quem você andava, para você deixar de ouvir quem você estava ouvindo. O Senhor te chama para ouvir só a voz dEle. Essa é a voz do Senhor para você nessa noite. Ele quer te dar alegria plena, Ele quer te dar felicidade plena, Ele quer te dar contentamento total. Você não vai precisar de mais nada, porque o teu prazer, a tua alegria, o teu deleite vai estar na palavra do Senhor.
Amém, igreja? Quem recebe essa palavra nessa noite? Nós vamos orar. Quero pedir ao pastor Natalino que ore conosco, já nos despedindo em oração. Quantos mais precisam de oração nessa noite? Antes do pastor Natalino orar, eu quero perguntar se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus. Eu quero perguntar se tem alguém que quer aceitar a Jesus como seu Salvador e andar neste caminho, caminho reto, caminho que você vai encontrar dificuldades, porque a Bíblia diz: o caminho é estreito, o caminho é apertado, mas o final dele é salvação, o final dele é contentamento em Deus. Tem alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Se não tem, que o Senhor te abençoe, te conceda outra oportunidade. Pastor Natalino orando conosco. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Nós só temos a agradecer por esta palavra. Eu sinto saudade, viu, irmãos? Eu estou ali no Mateubi, mas eu estou aqui na Campuçada. Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, bendito Pai que está nos céus, graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade que Tu nos deu nesta noite, de nós estar mais uma vez na Tua presença, de nós ouvir a Tua palavra. Tudo é Tu que prepara para nós. Senhor Deus, temos a plena certeza que cada um dos Teus filhos, as Tuas filhas, que fizeram presente nesse culto, nessa noite, vai levando para os seus lares uma resposta certa, uma caminhada certa, uma atitude certa, para poder caminhar contigo, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Nós somos carentes a cada dia da Tua presença, da Tua misericórdia, do Teu poder. Nos perdoa, Pai, aquilo que façamos que não agrada o Teu Espírito. Pai, seja conosco. Abençoa poderosamente cada um dos Teus servos, as Tuas servas presentes na Tua casa nesta noite. O Teu Filho, Senhor, que foi o instrumento para nos ensinar a Tua palavra nesta noite. Abençoa a sua casa, abençoa a sua vida, abençoa o seu ministério, abençoa poderosamente, Pai, abençoa esta igreja. Continua, Senhor, com a Tua mão estendida, abençoando de lá da porta até que é o púlpito, cada um dos Teus filhos, enchendo da Tua graça, enchendo do Teu Espírito e do Teu poder. Seja conosco, guarda-nós em Ti, seja conosco, Papai. Nós louvamos e adoramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, só mais um aviso. Amanhã, às 19 horas, haverá aqui o culto regional com os adolescentes. Todos estão convidados. Amanhã, às 19 horas. Deus nos abençoe. Estenda a sua mão. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam